Fala, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês por que eu resolvi trocar o Brasil por Portugal. Em um dos vídeos anteriores eu expliquei como que foi a minha decisão de vir morar aqui em Portugal, né? Só que o que eu ainda não falei é por que eu decidi sair do Brasil. Nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo do porquê que eu quis trocar o Brasil por Portugal. Eu acredito que muitas das pessoas que me conhecem só ficou sabendo da minha decisão de morar em Portugal, de que eu estava vindo morar em Portugal. Eu fiz um post no Facebook quando eu cheguei aqui, quando eu desembarquei no aeroporto do Porto, e eu não comentava e não conversava sobre esse sonho que eu tinha de sair do Brasil com muita gente. As pessoas que conviviam comigo no meu dia a dia, que são os meus familiares e os meus colegas de trabalho e, na época, os meus colegas de universidade. Pessoas que passaram pela minha vida durante os últimos anos que eu vivi no Brasil, mais íntimas, né? Eu não conversava sobre isso com qualquer colega. Eram pessoas que acabavam por vivenciar as fases e os processos burocráticos que eu tive que fazer durante todo o processo de cidadania italiana. Não eram muitas. O círculo de amigos e familiares que sabiam dessa minha vontade de sair do Brasil eram poucos. E muitos deles, eu acredito que achavam loucura, muitos me chamavam de louca, do porquê que eu achava que melhor morar fora seria melhor do que morar no Brasil. Quando surgiu essa vontade de trocar o Brasil por um país da Europa, eu não tinha ideia de que seria Portugal inicialmente, mas eu tinha ideia do que eu não queria mais para minha vida, das coisas que aconteciam no Brasil que eu não queria que tivesse no país que eu fosse morar, sabe? O principal motivo que me fez trocar o Brasil por Portugal é a segurança mesmo. Conforme eu fui tendo vida social, conforme eu fui começando a sair de casa desde a adolescência, depois quando eu comecei a trabalhar, em que eu tinha que viver uma rotina, que eu tinha que sair à rua todos os dias, ou até mesmo na época da escola, né? Eu lembro quando eu era estudante, eu fui assaltada uma vez, quando eu estudava lá no Jardim Meriti, em São João de Meriti. Eu cheguei a ser assaltada uma vez, levaram minha mochila, na época da Cristal Grafite, gente. Eu nunca tinha tido nada daquela marca. Minha mãe fez um super esforço para me dar um dinheiro para eu comprar a mochila que eu queria, e levaram minha mochila quando eu tava voltando da escola, indo para casa. Mas nessa época foi arrancar a mochila de mim, e não teve mão armada nem nada do tipo. Eu tinha 16 anos, eu acho. E depois, já na vida adulta, que eu comecei a trabalhar, um pouco antes de sair do Brasil, eu fui assaltada 2 vezes da mão armada. Uma delas chegaram a apontar a arma mesmo na minha cabeça. E antes disso, eu já sofria com ansiedade. Eu tive um momento meio depressivo na minha vida, e que acarretou em outros problemas de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Eu, por ver também muitos noticiários e dezenas de crimes violentos que chegavam aos nossos ouvidos todos os dias, eu morava nos 2 últimos anos, eu morava num bairro muito violento em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe disso. Em que todos os dias na fábrica em que eu trabalhava tinha o relato de algum funcionário que tinha sido assaltado e levava... Gente, era uma angústia sem fim, sem fim. Então, o principal motivo mesmo que me fez trocar o Brasil por Portugal foi a segurança. Na verdade, foi o medo, né? Foi a segurança que Portugal me oferece e que o Brasil não me oferece. Mas foi o medo que eu tinha de viver, o medo que eu tinha de sair às ruas. Nos últimos tempos, eu e meu marido já não saímos para muitos lugares, saímos para noite. Somos jovens, não temos filhos, mas não gostávamos de sair para discoteca, não gostávamos de sair
para as baladas, o nosso entretenimento era estar entre amigos sempre, um na casa do outro, porque sabíamos que ali poderíamos nos divertir e estar seguros. Não tínhamos liberdade nenhuma. E isso é a pior sensação do mundo, gente, porque tipo, a gente não fez nada de errado e mesmo assim somos reféns da marginalidade. A pior parte da violência do Brasil é que, tipo, os bandidos não só te roubam, sabe? Não só levam o que é teu e que você batalhou tanto para conquistar, eles te roubam a vida. Só de imaginar que isso poderia acontecer comigo ou com alguém que eu amo, já me dá agonia. Então foi esse o principal motivo que me motivou a correr atrás do meu objetivo e não desistir. Eu só imaginava no futuro livre que eu teria. Quando eu pensava em desistir, alguma coisa, eu imaginava as caminhadas que eu iria fazer, os lugares que eu ia conhecer. É por isso que hoje em dia eu tô aqui e eu quero conhecer o máximo de lugares possível, porque eu me sentia uma prisioneira dentro do meu próprio país. E isso não é saudável. E por eu ter vindo ainda da realidade pobre, tenho e tive muitos amigos que entraram para a vida errada. Tenho amigas que se envolveram com gente que não presta. Eu tive muitos exemplos do que eu não queria ser, gente, do que eu não queria ter pra minha vida. Muitas pessoas saem do Brasil, trocam o Brasil por Portugal por motivos políticos. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu estava satisfeita mesmo com a segurança. Se eu parar pra pensar, nossa, o Brasil tem muitos problemas, mas eu não sei se eu conseguiria aguentar a saudade, aguentar toda essa distância, aguentar viver longe dos meus sobrinhos, da minha mãe, por qualquer outro motivo. Eu acho que se o Brasil fosse um país mais seguro, eu estaria no Brasil até hoje. Eu tenho plena ciência disso. Apesar de todos os outros problemas sociais, com questão da desigualdade, que no Brasil é muito maior do que aqui em Portugal, eu acho que eu não teria deixado tudo para trás, sabe? Não teria abdicado da minha profissão. Eu tinha um trabalho em que eu trabalhava com uma equipe maravilhosa. A nível profissional, eu estava numa empresa que reconhecia o meu valor, que fazia questão que eu estivesse lá com eles, em que, assim, eu não tinha motivos para deixar nada para trás, sabe? Eu não ganhava muito, mas também não ganhava pouco, era o suficiente para eu ter uma vida boa, para eu conquistar as minhas coisas aos pouquinhos. Eu ia terminar minha faculdade, penei tanto para entrar para a universidade pública, fiz 4 Enems para entrar para a universidade pública para depois jogar tudo pro alto. Gente, vocês acham realmente que quando eu olho para trás e vejo tudo que eu abdiquei, tudo que eu deixei para trás, tudo que eu lutei e batalhei tanto para conquistar, você acha que eu sou feliz? Eu não sou completamente feliz de ter deixado tudo isso para trás. Eu sou feliz pela vida que eu tenho hoje aqui, mas se eu for parar realmente para colocar minha cabeça num lugar e ver e perceber, nossa, o que o Brasil tem de bom, o que o Brasil tem de ruim, eu não consigo enxergar nada muito sério e nada muito grandioso, tirando a criminalidade, a violência, que me faça sair do Brasil hoje. É uma situação tensa, né? Como que pode? Mas eu tenho ciência também dos outros problemas que o Brasil enfrenta. E o principal deles, na minha opinião, depois da criminalidade que me fez trocar o Brasil por Portugal, é a desigualdade social. Para quem não sabe, eu vim da Baixada Fluminense e para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que batalhar muito, gente. E
Eu não tive uma orientação, sabe, do que eu tive que fazer. Eu fui descobrindo tudo na prática, tudo na vivência do dia a dia. E a única coisa que eu tinha na minha mente é: eu não quero ser mais um. Eu não quero que a minha vida passe e eu chegue à velhice e me pergunte: caramba, o que eu fiz pra mudar a minha situação? Principalmente por conta da realidade que eu vim, sabe? Eu vim de uma casa em que eu passei por muitos problemas psicológicos por ter crescido numa família com pai alcoólatra, tia alcoólatra, violência, aí depois irmão que se envolve com drogas, aí minha mãe no meio disso tudo, uma mulher da Paraíba que imigrou para o Rio de Janeiro, teve que deixar de trabalhar para cuidar dos filhos, dependia de homem que tratava ela mal, e meu irmão depois começava a tratar ela mal, e eu brigava com meu irmão, e eu brigava com meu pai. Gente, imagina um inferno que era a minha casa, era um inferno, eu morava literalmente no inferno. Então eu cresci com a vontade dentro do meu coração de sair da minha casa, sempre, 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 sempre. Porque eu nunca fui feliz. Então, por um lado, não foi difícil abdicar dessas coisas. Mas enfim, por ter crescido nessa realidade, e depois que eu comecei a estudar bastante sobre economia, depois que eu virei técnica de contabilidade, eu percebi o como que, isso acontece na maioria dos países, tá? Mas no Brasil é em excesso. A riqueza está concentrada nas mãos da minoria da população. Toda a camada desfavorecida passa por dificuldade, ganha pouco, não consegue, pena todo mês para pagar as contas. E o problema, gente, não é nem ganhar pouco, mas é porque o sistema público do país não funciona. Porque aqui é o oposto daqui de Portugal. Aqui a gente ganha pouco, mas ao menos as coisas, o sistema público funciona, seja da área de educação, seja da área da saúde, que o cidadão precisa, né? Que o Estado ofereça. E no Brasil isso não acontece, porque o problema é esse: você ganhar pouco, mas ao mesmo tempo você não ter acesso a serviços básicos que garantem o bem-estar da população no geral. Esse foi o segundo motivo que me fez trocar o Brasil por Portugal: a desigualdade. Eu acho realmente muito injusto a camada menos favorecida do Brasil não ter acesso a serviços de qualidade, a não ter hospitais de qualidade, a não ter creches de qualidade, a não ter escolas de qualidade, e ainda ganhar um salário tão baixo ao ponto das despesas serem superiores ao que ganham. É complicado. Então eu posso dizer que esses são os dois principais motivos que me fizeram sair do Brasil. A gente sempre vai ter que optar. Pra gente ter uma coisa, a gente tem que desistir de outra. Tudo na nossa vida tem os dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau.